Futebol, infelizmente, é algo que até alguns, ou ainda mais, ou lá, alguns indivíduos que se acham ainda mais, porque amam esta prática ou este desporto, fazem de tudo para encontrarem alguns daliles dentro do Sharia para defender os seus caprichos. Então, inshallah, é sobre este tema, prezados irmãos, que iremos analisar. Prezados irmãos, assunto de futebol é algo que no Din al-Islam, ou lá, na história do Islam, não tem um espaço da sua prática, ou lá. Não temos algum registro que demonstra de que os nossos salafis praticaram esse desporto. Pese embora esse desporto ter nascido há bastante tempo antes do aparecimento dos nossos salafis. Nisso aparece numa obra denominada Ad-Durar as-Saniya, volume 15, página 200. O autor diz: wa min al-malahi ma yusammawnahu, dentre os desportos ou as brincadeiras tem o que é denominado la'ibul qurra, yani o jogo de futebol. Lam yakun fi ahdi al-khulafa, yani é um desporto que não surgiu ou lá, não foi praticado no tempo dos khulafa, wala muluk al-muslimin, e nem no tempo dos reis muçulmanos, wala fi hadhihi ad-da'wati al-mubaraka, e nem nesse da'wa aqui, yani nesta época desse da'wa, ila wafati Sheikh Abdullah, até a morte do Sheikh Abdullah, que é um dentre os filhos do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa innama sarat ila hadhihi al-mamlaka, porém esse desporto acabou se tornando, yani acabou sendo praticado neste reino, yani na Arábia Saudita, min talamid al-gharb, por meio dos estudantes do Ocidente. Os ocidentais é quem trouxeram. E prezados irmãos, quando nós falamos de futebol, alguns indivíduos dizem de que não, a prática de futebol não tem problema. A prática do futebol no Din al-Islam não tem problema, porque existe um hadith onde Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: al-mu'minu, yani qawiyun, o muçulmano forte, khairun, é melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala do que o muçulmano fraco. Eles usam este hadith para dizer de que não tem problema em praticar o futebol. Prezados irmãos, não há dúvidas de que a origem do desporto no Din al-Islam é mubahu, não é proibido. Mas quando esse desporto está carregado do haram, tem mais desvantagens, então acaba sendo haram. É só nós nos recordarmos do vinho. Acaso, amados irmãos, acham que o vinho não tem algum benefício lá? Allah subhanahu wa ta'ala diz para o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ó Muhammad, essa gente vai te perguntar acerca de vinho, yani bebidas alcoólicas, assim como o jogo de azar. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Informa lá eles de que neste vinho aí, assim como o jogo de azar, tem boas coisas, assim como tem o quê? Tem seus prejuízos. Porém Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Porém os prejuízos são maiores comparativamente ao quê? Aos seus benefícios. E mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala tornou o vinho haram. Tornou o vinho haram. Temos aquela história daquela mesquita Dirara que os munaficunas construíram para separarem os muçulmanos. Acaso, amados irmãos, a construção de mesquita no Din al-Islam é haram? Não, é halal. Quem construir uma mesquita tem
Mas quando aqueles munaficunas construíram mesquita com o objetivo de dividir os muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram se frequentar naquela mesquita. E Rasul ordenou para que fosse destruída aquela mesquita. Por que o Rasul não disse, não, deixa, a construção de mesquita é benéfico no dino do Islã? Isto é para demonstrar que algo pode ser halal, mas quando a sua prática ter lá desvantagens, nós deixamos de lado. Em termos do Sharia. Por exemplo, é a prática de futebol, prezados irmãos. E nisso, disse o Sheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, إذا أشكل حكم شيء هل هو للإباحة. Se algo estiver a criar algum problema, yani divisão nos muçulmanos, será que isso aqui é haram ou não? Que nem como futebol. Então o Sheikh diz, quando nós estivermos nessa divergência, هل هو للإباحة أو التحريم, se é mubah ou então é haram, o Sheikh diz, فلينظر إلى مفسدته, deve-se reparar os seus prejuízos. Deve-se reparar o quê? Os seus prejuízos, e ele deve se balançar entre os seus prejuízos e os seus benefícios. Assim como o athamaratihi, assim como os frutos desta prática, o ghayatihi, assim como os seus objetivos. E nisto, prezados irmãos, essas são as balanças que nós vamos usar para repararmos em que parte o futebol se encontra. Porque aqui não é só trazer caprichos, não, é que Rasul correu com Aisha, Rasul não sei o quê. Vamos enquadrar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro, é preciso nós voltarmos para a história do futebol. Como é que o futebol iniciou? Onde iniciou? Quem são as pessoas que trouxeram o futebol aqui neste mundo? Prezados irmãos, para trazer sobre a prática do futebol, nós vamos citar aqui as próprias pessoas que criaram esta prática. As próprias pessoas que criaram este desporto e que até hoje estão a administrar esse desporto. E trazer isto, trazer dizeres dele e citar a eles, não é problema. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. E o seu testemunhou contra ele. Assim nós vamos trazer o testemunho deles mesmos. Os próprios kufares, o que eles dizem acerca do futebol. Primeiro, o futebol, a sua história divide-se em 3 épocas. Tem a idade antiga, idade média e idade moderna. Na idade antiga, aparece na enciclopédia britânica, conforme citou isto a Universidade de Futebol, que é uma organização que trata de velar sobre as regras de futebol, a gestão de futebol, assim como sugere novas práticas no futebol. O que é que eles disseram? Disseram, há mais de 30 séculos, atividades antecedentes ao futebol já eram praticadas no Egito e na Babilônia. Esses jogos deveriam ter um caráter religioso. A bola simbolizando o sol para os egípcios e a lua para os babilônios. Para os egípcios, a bola representava o sol. E para os homens da Babilônia, a bola representava a lua. E um outro autor, dentre os kufares, denominado Ferreira, ele disse: os astecas também praticavam um jogo parecido com o futebol. A cerimônia tinha conotação religiosa, uma vez que os astecas consideravam a bola o sol. A bola era chutada com um quadril, o antebraço, os pés e com os joelhos. Os vencidos dessas partidas eram sacrificadas, seus corpos eram pintados, as cabeças eram cortadas e o sangue era oferecido aos deuses. Prezados irmãos, nisso, Allah subhanahu wa ta'ala demonstrou claramente que esta prática é refutada no dino do Islã. Diz Allah: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dentre os sinais de Allah
encontra-se a noite e o dia. Washamsu, assim como encontra-se o quê? O sol e a lua. La tasjudu lishamsi wala lilqamar. Não podem fazer sajda para o sol e nem podem fazer sajda para a lua. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Adorem Allah, se é que vocês querem mesmo adorar Allah, que é o Criador dessas coisas. Prezados irmãos, disse o Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan na explicação de Thalathatul Usul sobre este versículo: Hada ibtalu lishirk. Isto é uma refutação para o shirk, uma refutação ao shirk. La tasjudu lil makhluqat. Vocês não podem fazer sajda para as criaturas. لأن من أعظم المخلوقات, porque a maior dentre as criaturas, الشمس والقمر, é o sol, assim como a lua. ولأن المشركين, e Allah está a referir aqui, a refutar a adoração do sol e da lua, porque os mushrikinas كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها. Os mushrikinas faziam sajda, adoravam o sol e assim como a lua, e faziam sajda para ele. Conforme, prezados irmãos, estão a ver aqui na história do princípio do futebol. Isto foi no início, na idade antiga. É assim como eles faziam. Para eles era uma religião. Consistia em adorações. E na Idade Média, prezados irmãos, nesta Idade Média as pessoas tentaram afastar-se da adoração, de tornar o futebol como uma religião. Mas sim, passou a se reparar como um crime. Passou a se reparar o futebol como ato para resolver problemas entre dois povos. Nisso, a mesma universidade, a Universidade de Futebol, disse: em França ou em outros países como a França, Itália, Escócia, o futebol era considerado um desporto violento, onde roupas rasgadas, pernas quebradas, sangue, dentes eram arrancados, tornavam-se cada vez mais comuns nesse desporto. Por causa desses eventos, o futebol estava mal visto pela sociedade em geral, dando origem a muitas críticas. Prezados irmãos, neste tempo, primeiramente o futebol era praticado apenas pelos padres e os governantes. Quando o futebol chegou até na população, aí as pessoas começaram a praticar isso como se fossem crimes. E quem quiser pode procurar esse site, a Universidade do Futebol, poderá acompanhar todos os detalhes sobre esses eventos. Simplesmente estamos a tentar aqui resumir. Prezados irmãos, se nós analisarmos, na Idade Antiga não tem nada de halal. E se nós formos analisar nesta idade aqui, a prática de futebol não tem nada de benefício, não tem nada de halal idem. E porém, na idade moderna, nesta nossa idade, vem no site da maçonaria. O que é maçonaria? Quero acreditar que os irmãos já ouviram falar sobre os Freemason. Já ouviram falar sobre Freemason? Freemason, que é um dentre os grupos da Illuminati. Esses aí consideram-se as pessoas iluminadas e acham-se de que eles é quem tem domínio do mundo. Então, dentre eles encontram-se aí a maçonaria, os Freemason. Eles disseram de que em 26 de outubro de 1863, numa reunião de maçons em Londres, foram estabelecidas por escrito as regras do futebol, formando-se assim a Associação de Futebol Inglês. Prezados irmãos, os maçons, fundadores das bases do futebol, aplicaram o espírito de igualdade e fraternidade, irmandade,
sem distinção da nacionalidade, raça, ideologia, religião ou sexo.